Quero me alegrar com os nossos aniversariantes, né? Renata, Vivian Cavalcante, no dia 21. No dia 23, a irmã Olívia. No dia 24, Henri. No dia 25, Arthur, que está lá em cima. E no dia 25 também, Márcia Ferreira. Quero me alegrar com cada um de vocês, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja presente, abençoando, protegendo, ministrando, derramando do seu amor, e que a sua palavra sempre seja a palavra de vocês. Que o Senhor abençoe e guarde. Estamos caminhando. Tenho falado caminhamos falando sobre Romanos, né? No dia 5 de setembro, aliás, no dia 29 de agosto, falei sobre entender a filiação, liberdade, poder. Vimos o que é importante, né? Entendendo a quem pertenço, quando se sabe que quer, sabe-se o que possui. No dia 5 de setembro, eu falei sobre o exemplo de Jesus Cristo, seguindo o exemplo de quem sabe quem é o que quer. Falei sobre a assertividade de Jesus Cristo. Jesus sabia claramente qual era a sua missão. Vimos da fala dele sobre a certeza de um reino eterno e não terreno. E vimos que ele expôs diante de Pilatos o real motivo de estar ali. No dia 19 eu falei sobre liberdade e vida na lei do Espírito. A lei da liberdade é a lei do Espírito de vida. A imagem da lei do Espírito é a imagem do Filho do Homem. A lei do pecado gera inimizade contra Deus. A lei do Espírito de vida nos direciona à vontade de Deus. E os que pertencem à lei do Espírito de vida morreram para a sua vida. Hoje eu estou falando sobre, na lei do Espírito de vida, certeza de sentido no presente e no futuro, baseado em Romanos capítulo 8, nos versos 9 a 11. Então, pela manhã eu falei sobre a condição do comando da lei do Espírito de vida, e falei sobre a lei do Espírito de vida justificando-nos no presente e no futuro. Vamos ler novamente Romanos 8, 9 a 11. Romanos 8, 9 a 11. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se, a condicional, de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Eu queria dar continuidade, irmãos, quando eu falei sobre a condição do comando da lei do Espírito da vida pela manhã. Eu falei sobre essa condição, né? Se você tem o Espírito, você é de Deus, e aí você caminha com o Espírito, entendendo o que o Espírito quer para você. A gente vai ampliar um pouquinho isso agora. Falei que a lei do Espírito de vida justifica-nos no presente e no futuro. O apóstolo Paulo fala do presente, né, mas fala do porvir também, aqui, tanto iniciando o capítulo 8, como nos capítulos adiante, assim como aos Coríntios, ele vai falar também do futuro, do nosso futuro com Deus, né, do arrebatamento, da ressurreição e assim por diante. Então, eu quero falar agora sobre, dentro do tema, sobre a vivência na lei do Espírito de vida, tá? E assim, não vou me preocupar com a hora, no sentido de não quero cumprir, no sentido, não quero cumprir horário,
eu quero trazer o necessário. Então, se for necessário, continuarei a semana que vem. Eu tenho falado muito aqui, e aqui eu vou falar algo que eu falei ontem à noite para os jovens, e vou falar algo que eu falei hoje pela manhã para os casais. Vou continuar falando. O que eu tenho falado em púlpito é o que eu tenho experimentado na minha vida e tem funcionado. O que eu tenho falado em púlpito é o que eu indico que as pessoas façam, e geralmente as pessoas que fazem, elas, caramba, dá certo, né? Então eu queria exatamente responder essa pergunta: como é que é essa vivência no Espírito? Porque, e aí eu vou falar da minha experiência no início do Evangelho, ou no começo, né? As pessoas me ensinaram que vivência no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, tem muito a ver com dons, né? Então as pessoas acham que falar em línguas é vivência com o Espírito, que profetizar é vivência com o Espírito, que, sei lá, se eu vou para um culto e sou tocado pelo Espírito, né, e começo a dançar, bailar, né, falar em línguas, essa é uma vivência com o Espírito Santo. Tudo bem, também faz parte, mas isso não é o que a Bíblia fala de vivência com o Espírito Santo, tá? E assim, eu vou falar novamente o que eu sempre falo, né? Pense um povo que consegue entender pouco o que é vivência com o Espírito, somos nós. A gente sabe muito de regras, de lei, né? De mandamentos, né? De jejuns, de correntes, a gente sabe muito de falas de autoridade, mas a gente sabe pouco de vivência com o Espírito. A gente geralmente não tem a vivência de Deus falando diretamente com a gente geralmente tem a atitude de achar que os outros têm algo para nos dizer através de Deus, né? Eu falei hoje pela manhã para os casais, essa realidade que a gente vive, mas é isso mesmo. Essa realidade aqui, por exemplo, se eu perguntar lá atrás a Márcia, o que ela passa durante a semana, no íntimo do coração dela, eu não sei, irmãos. Conheci Brenda hoje, né? Eu tenho o Nelson na frente dela ali, mas se eu perguntar ao meu irmão Nelson, né, qual é a realidade da luta dele do dia a dia, se você for perguntar um por um aqui, você não vai conhecer a realidade de cada um que está aqui, porque realmente a gente não entende o que o Espírito quer para nós. Mas vamos lá, que vivência é essa? O apóstolo Paulo começa falando sobre isso. Falei hoje pela manhã, a gente viu a semana passada sobre isso, mas eu quero aprofundar. Veja os versos 12 a 14 de Coríntios, aliás, de Coríntios não, de Romanos 8, a gente vai ficar aí, versos 12 a 14, quando o apóstolo Paulo diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É muito fácil viver com o Andrei. Sair do foco. Eu toco nele. Eu olho para o olho dele. Eu converso com ele. É muito fácil, de repente, eu perguntar para ele, conversar com ele. Se bem que é fácil, mas na prática, geralmente, a gente não se abre. Mas como é que é conversar com o Espírito? Como é que é essa história da carne contra o Espírito contra a carne? Alguém está com a Nova Tradução Linguagem de hoje aí? Tem alguém com a Nova Tradução Linguagem de hoje? Flávio, você tem aí no celular? Quem tem? Quem pode pegar no celular para mim? Eu quero ler um texto, e aí eu quero só que vocês confirmem se o que eu vou ler é o que está escrito na Nova Tradução da Linguagem de hoje, nesse versículo, Romanos 8, nesse texto, nos versos 12 a 14. Veja como é que diz a tradução da Linguagem de hoje, Romanos 8, 12 a 14. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana,
Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês manterem, ou matarem, quero dizer, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Confere, é isso que está aí. Eu queria, bom, já que todo mundo tem Bíblia no celular, dá para acessar, não sei se vocês conseguem acessar a Nova Bíblia Viva. Se não conseguir, eu tenho aqui, vou dar para Andrei, não sei se Andrei tem aí a nova Bíblia Viva, mas está aqui, Andrei, ó. Pronto, tem aí. Então vamos lá, confere para mim. Veja como a Nova Bíblia Viva traz esse texto, Romanos 8, 12 a 14. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. Presta atenção no que está escrito aí. Pois se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão. Mas se a destruírem, juntamente com suas más obras, por meio do poder do Espírito, esse é o Espírito Santo, vocês viverão. Porque todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Confere, André, é isso que está aí. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque veja, irmãos, essa questão de mortificardes, viverdes, né? É mais ou menos como se a gente estivesse sempre no presente, estais vivendo, estais mortificando, tá? Mortificar é separar-se das obras do corpo, tá? E essa é uma questão, e eu vou falar algo aqui que eu falei pela manhã. Não é a religiosidade, ou seja, a prática da religião, o parâmetro diante de Deus para indicar filiação à família dele. Não é, irmãos. Não é, né? Eu sou batizado, sou membro de uma igreja batista, sou pastor ordenado, ministro da palavra do Evangelho, né? Sou autorizado pela minha denominação a falar, né? A trazer o Evangelho, as boas novas a cada um que cruza o meu caminho como pastor, né? E sou autorizado a trazer alguns serviços eclesiásticos. Todo esse currículo não adianta de nada diante de Deus, né, para a filiação. Nada. E aí vocês podem ver por aí os escândalos pastorais pelo meio do mundo, né? Não adianta de nada. Mas eu quero entrar aqui no assunto diretamente agora. Eu converso com as pessoas já. Ontem eu conversei com uma pessoa e ele diz assim: eu estou me esforçando por matar a minha carne. Não, esse é o mérito. Você não vai conseguir matar a sua carne se esforçando. Não vai. E eu geralmente eu escuto assim: eu tento, mas não consigo. Me esforço, mas não consigo. Né? Eu escuto muito isso. Não tem como lutar contra a minha mente. Escuto muito isso. E algo que é muito fácil na boca de crente: a carne é fraca. Mas olha só o que o apóstolo Paulo fala, desde a NVI, passando pela Revista Atualizada, a Nova Tradução Linguagem de hoje, Nova Bíblia Viva, quase todas as traduções a mesma coisa. Veja, de quem é a função de matar a carne? Sua. Sua. Mas o que quer dizer isso? Minha função de matar a carne. E aí eu vou para Romanos capítulo 12, no verso 1, quando o apóstolo Paulo diz, ó: eu rogo a vocês que coloquem o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Isso é o culto racional. Tá? A gente não vai analisar Romanos 12, 1, mas eu quero deixar claro aqui que, olha só, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, tá? E aí vamos lá, vocês ou nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana, tá?
Pois se, vamos lá, para a Nova Bíblia Viva. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. É claro o texto, porque o que eu tenho visto ultimamente no nosso meio, é meio que Deus me aceita da forma que eu sou. Eu não vejo isso na palavra de Deus. Tá? Tem um parâmetro. E essa questão não tem para você fazer, não dá. Olha só, quem é que faz morrer a carne? O Espírito. É o Espírito. Você se entrega e o Espírito Santo faz morrer a carne. Ó, vamos lá. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se, olha o condicional, a condicional. Esse se permeia o livro de Romanos todos. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É o Espírito de Deus que faz com que os atos do meu corpo morram. E se eu disser para o Espírito de Deus, olha só, Deus não tem como lutar contra a minha mente é um poço de pensamento, e minha mente, me perturba dia e noite, e eu termino cedendo à minha mente. Eu me esforço muito, mas não consigo ceder à vontade do Espírito, porque a minha mente fala comigo dia e noite. Realmente não vai conseguir, porque você não vai conseguir lutar contra a sua mente, contra a sua vontade. Você não conseguirá. Tá? Eu tenho conversado muito isso com os dependentes de pornografia, porque a gente não fala dentro da igreja, a gente esconde dentro da igreja isso, né? Isso é um tabu dentro da igreja, mas nossas igrejas estão cheias de dependentes de pornografia, cheias de solteiros a casados. E aí, falando claro, pornografia e masturbação, cheias. Gente que me procura sem saber o que fazer. De outras igrejas, porque, se eu for falar isso na minha igreja, meu pastor eu não sei. O fato é que as pessoas me procuram por causa disso, e nós não tratamos dentro das igrejas por causa dos tabus, e as pessoas continuam tentando vencer isso, né, com as forças humanas. Não vão conseguir, porque isso só se consegue vencer através do Espírito Santo. Se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, então acontecerá. Tá? É por meio do poder do Espírito. E eu quero trazer exemplos aqui, porque as pessoas me perguntam, gente, eu estou falando de algo que eu vivo no dia a dia, como psicólogo, como pastor. Tá? E como psicólogo eu sei, porque tem muita gente que me procura, já que eu sou psicólogo e pastor, elas me procuram, marcam, né, um gabinete pastoral e falam, a minha luta é essa, o que você pode fazer por mim? Não posso fazer nada, é você. Eu posso falar para você que a Bíblia fala. Então veja, Colossenses capítulo 3, nos versos 5 a 10. Porque as pessoas me perguntam, traga exemplo concreto, porque como é que eu vou falar de vivência no Espírito se eu não tenho exemplo concreto? Irmãos, olha só, eu fiquei de postar, não postei. Enquanto vocês abrem a Bíblia, deixa eu tentar localizar aqui. Eu posso até postar depois, está aqui, já abri. O Espírito Santo é real? Isso é uma reportagem do site Gospel, tá? Que já é uma reprodução da revista Christianet, né? O Espírito Santo é real? Uma pesquisa recente mostrou que um percentual significativo de cristãos não acredita na literalidade de que a Bíblia diz a esse respeito. Um estudo realizado pela Arizona Christian University sobre a crença dos cristãos nos Estados Unidos sobre o Espírito Santo trouxe dados alarmantes.
Eu acho que aqui está parecido pelo que eu converso com as pessoas. De um total de 176 milhões de pessoas adultas que se identificam como cristãs no país, é que ainda está carregando e ela está saindo, se identificam como pessoas cristãs no país, apenas 6%, 15 milhões, demonstram possuir uma cosmovisão bíblica. As pessoas já não estão mais aceitando a Bíblia. A descoberta foi publicada pelo Centro de Pesquisa Cultural da Universidade Cristã do Arizona, em seu recém-lançado American Worldview Inventory, uma pesquisa anual que avalia a visão de mundo da população adulta dos Estados Unidos. Realizada em fevereiro último, é nova, a pesquisa incluiu uma amostra nacionalmente representativa de 2.000 adultos. E aí ele vem trazendo informações sobre a pesquisa. E a conclusão é que hoje nós temos um cristão genérico, que começa a pensar Cristo conforme a sua mente, conforme os seus pastores, conforme os seus amigos, aquilo que dizem que Cristo é, né? E vocês podem ver na internet, está cheio de profeta falando sobre isso. Eu tenho uma pessoa que manda para mim diariamente, uma outra profetisa, né, que fala 1 minuto por dia do que Deus fala para as pessoas, né? Essa pessoa tem quase 2 milhões de seguidores. Mas eu nunca vi essa pessoa citar a palavra de Deus. Ela sempre diz assim: Deus me deu uma visão hoje, Deus me revelou que uma pessoa está assim, 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 pois Deus está me dizendo que Ele vai fazer isso, isso, isso com você. O cristão genérico sequer mais ou pouco abre Bíblia, e quem fala para ele são as pessoas que ele quer ouvir. E eu vou voltar para a mensagem, porque senão, né, eu me perco. Eu não quero me perder. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Deixa eu... Cadê o texto? Vou abrir de novo, irmãos. Vamos lá. Tá. Colossenses capítulo 3, versos 5 a 10. Colossenses 3, 5 a 10. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, ou seja, humana de vocês. Que coisas são essas? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância. A ganância é trazida em outras traduções como avareza ou cobiça, tá? Ganância é idolatria. O texto bíblico diz claramente sobre isso, tá? É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Verso 8. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns com os outros. Eu poderia dizer aqui: não fofoquem, né, visto que já se despiram do velho homem. Olha só, preste atenção nessa última parte aqui. Visto que já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quem está renovando o novo homem? É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. Não são os meus méritos, os meus esforços, as minhas ideias, o que eu acho que deve ser, né? Eu acho incrível como é que a gente acha que pregar o Evangelho é simplesmente encher a casa, falar a Bíblia, fazer apelo, chama para frente e está tudo certo. Isso aqui é pregar o Evangelho. Porque a gente precisa entender que o Espírito Santo é uma pessoa que está morando em nós, né? Está, é proposital, porque está é hoje, está é amanhã, está depois da manhã, ele sempre estará em mim,
né? E Ele é quem toma conta da minha vida. A psicologia dá uma palavra para algumas falas interessantes na Bíblia. Por exemplo, ouvir a voz do Espírito, né? Em muitos ramos da psicologia a gente pode chamar isso de intuição. Sabe aquela coisa que você vai fazer e que a voz te diz, não faça. A psicologia diz que isso é uma intuição, e você intui. E os testemunhos são mais ou menos assim, eu não ouvi e me dei mal. Eu entendo que para mim é a voz do Espírito. E essa semana eu tive numa situação que eu literalmente dentro do carro eu disse a Deus, Deus, eu estou com medo, preciso de Ti, Senhor, não, Teu Espírito precisa me guiar aqui porque eu não sei o que falar, eu estou com medo. A gente precisa entender, né, que Espírito Santo é uma pessoa e que está na gente, né? A gente não está mais acreditando, a palavra acreditando mesmo, que o Espírito Santo vive. A gente está tentando esforço próprio, tentando, sei lá, treinamento, técnica. Sabe, como psicólogo, é o que eu mais vejo dentro das instituições evangélicas. As pessoas são treinadas a conseguirem vencer o pecado. Não vão conseguir. Alguém uma vez quis me ensinar a falar em línguas, porque disse que eu não era batizado com o Espírito. Eu disse, olha só, eu não acho que língua seja importante para mim pelo menos, não desmereço ninguém que fale línguas, mas eu não acho, né? E se você perguntar, o que você acha hoje? Eu continuo achando a mesma coisa, tá? Mas aí a pessoa disse para mim assim, olha só, eu acho que você não tem o Espírito, porque você precisa falar em línguas, e eu vou ensinar algumas coisas para você, e você vai ser batizado pelo Espírito Santo. Ele me ensinou técnicas, para poder enrolar a língua e começar a falar em línguas. E eu disse, olha só, isso é técnica, não é o Espírito que está em mim que vai fazer isso. E eu conheço um bocado de gente que aprendeu a falar em línguas por técnicas, viu? Então, a gente precisa ver isso. Veja Gálatas capítulo 5, versos 16 a 26, quando a gente vê as obras da carne e o fruto do Espírito. Quero chamar a atenção que não são os frutos, o fruto é um pacote, tá? E esse fruto não é meu, eu não produzo fruto, é o Espírito que produz esse fruto em mim, tá? Então veja, Gálatas 5, 16 a 26, veja o que o apóstolo Paulo fala, e aí você vai para o grego, é exatamente o que está aqui, né? Vivo pelo Espírito, tá? Vivo pelo Espírito, e de modo nenhum, aliás, vivam, né? Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, né? Ou seja, se você viver pelo Espírito, não vai satisfazer as vontades da carne, certo? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Veja, esse Espírito está com letra maiúscula aí na sua Bíblia. O que ele está querendo dizer é que a minha vontade é sempre fazer o contrário do que o Espírito Santo quer que eu faça. O Espírito que é o contrário à carne. Eles estão em conflito, o Espírito Santo e a carne, né? Um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, tá? Preste bem atenção, porque o que eu digo aqui é que muitos de nós achamos que estamos na graça, estamos debaixo da lei, né? Quando eu sigo os mandamentos para poder conseguir sobrepor a minha vontade, eu estou seguindo lei, né? Esses são os meus esforços. As técnicas que me ensinam, que me dizem que é graça de Deus, não passam de lei, né? E aí, nesse sentido, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são. Aí ele começa a citar as obras da carne. No verso 22, o apóstolo Paulo diz assim, mas o fruto do Espírito é. Aí ele começa a citar o fruto do Espírito. Repito, o fruto é do Espírito. Eu não produzo fruto algum.
tá? Como é que é isso, Hamilton? Para que eu produza esse fruto, eu tenho que me entregar ao Senhor para que Ele produza em mim, tá? Então veja, por exemplo, quando a gente fala de amor, como é que eu quero amar se eu carrego mágoa? Né? Aí eu tenho que colocar a mágoa no altar, para que eu possa amar. Esse é um processo que a gente vai falar já já, certo? Mas olha, esse fruto é produzido pelo Espírito. E aí, ele cita o fruto do Espírito nos versos 22 e 23. No finalzinho do verso 23, ele diz assim: contra essas coisas não há lei. Pratica o fruto que é do Espírito, e contra essas coisas não há lei. Aí no verso 24 ele diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se eu tenho alguma dependência de algo, pode ser, sei lá, se eu dependo de Heloísa, minha esposa, para sobreviver, eu não crucifiquei minha carne, irmãos. Eu não vivo a vontade do Espírito. Se eu não consigo deixar a pornografia, eu não crucifiquei a minha carne, irmãos. E eu posso até dizer, não, mas eu tenho um problema, a minha mente, sabe, eu não aguento, ela bate até eu ceder. Irmãos, o que eu estou dizendo para vocês é que a carne não foi crucificada. É somente isso. Tá? Se eu não consigo, sei lá, parar de fofocar, falar da vida dos outros, manter intrigas entre irmãos, vai para lá, vai para cá, corre, carrega recado daqui, carrega recado para lá, eu não crucifiquei a minha carne. Se eu continuo mentindo, eu não crucifiquei a minha carne. Você pode dizer que é filho de Deus como quiser dizer, mas a carne não foi crucificada. Pode falar o que quiser de mim. Verso 25: se vivemos pelo Espírito, veja que é presente, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso é mais ou menos assim, eu digo que vivo pelo Espírito, os meus atos, as minhas atitudes, o meu andar é pelo Espírito. Tá? Um passo que eu dou é pelo Espírito, aonde eu vou, o Espírito vai comigo, porque Ele está em mim, e eu sempre estarei dando os passos baseados na vontade dEle. E assim que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, nos versos 16 a 26, para que entendamos claramente que a vivência da lei do Espírito da vida é no Espírito. E eu posso me emocionar, falar o que quiser, né, viver uma vida extasiada, mas se não fizer a vontade do Espírito, não funciona. E o apóstolo Paulo fala isso, né? Se é que vocês têm o Espírito, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. E a religião nisso, irmãos, é um problema grave, porque você adentra, né, e aí começa a cumprir os preceitos religiosos, e você se convence que está fazendo o que o Espírito quer, mas está cumprindo os preceitos religiosos. Está na lei. Então, o texto me traz um segundo ensinamento, que é a lei do Espírito de vida testifica a filiação e liberdade. Esse é um outro problema no nosso meio, sabe? Grande maioria das pessoas que vêm falar comigo, elas não têm certeza de filiação, muito menos de liberdade. Grande parte das pessoas que vêm falar comigo vivem escravizadas, e elas acham que esforçando-se, elas conseguirão. Veja o que o apóstolo Paulo fala nos versos 15 a 17, a gente está em Romanos 8, 15 a 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Receberam, viu?
Não receberam espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. De novo a condição, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E algo que eu quero falar aqui, não existe glória sem sofrimento, irmãos. Você só vive se morrer. O texto bíblico é claro, de Gênesis a Apocalipse. O texto bíblico é claro em Jesus Cristo, que para mim é a chave hermenêutica de toda a história. O texto é claro quando Jesus Cristo diz que para você viver tem que morrer. O apóstolo Paulo segue o ensinamento, tá? Então em João capítulo 1, nos versos 12 a 14, quando João diz, né, que o Senhor veio para os que são dele, mas os que são deles não quiseram, né? E no verso 12 ele vai dizer: contudo, aos que o receberam, aos que creram, a gente está falando de fé, de confiança, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aí eu queria chamar a atenção para vocês, vamos lá para o texto de 1 João 4, 1 João 4, vou tentar caminhar para encerrar. João 4, nos versos 8 a 10, ele já começa assim, ó: quem não ama, não conhece a Deus. Aliás, 1 João 4, 8 a 10, né? 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como é que Deus nos amou? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Ele aqui fala, João 3,16, né? Verso 10: disto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus entregou o seu Filho para que através do derramamento de sangue dele nós sejamos purificados, propiciação dos pecados, tá? Nos versos 16 a 18, aliás, vamos ver o verso 13, 1 João 4, 13. João diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Então sabemos que estamos nele porque temos o seu Espírito, né? Não é porque fazemos esforço para tentar convencê-lo ou para tentar agradá-lo. Já ouvi gente pregando isso: precisamos agradar a Deus. O que agrada a Deus é um espírito obediente. É isso que agrada a Deus, certo? Então, nesse sentido, veja, verso 13 fala isso: ele nos deu do seu Espírito, por isso sabemos que permanecemos nele. Os versos 16 a 18, o apóstolo João diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos, a gente está falando de fé, confiamos nesse amor, ou seja, confiamos no amor de Deus, somos fiéis ao amor de Deus. Deus é amor, diz João. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, tenhamos fé, sejamos fiéis, porque neste mundo somos como ele. Nesse mundo somos como ele. Pastor, isso é Jesus Cristo, ele podia, é do Filho de Deus, eu por mais que me esforce não consigo. Enquanto pensar assim, não vai conseguir. Verso 18: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, né? Aqui
não são episódios de medo, mas é um medo que não consegue deixar você viver. O que o apóstolo João está dizendo é que se você tem medo, você não consegue amar, né? E se não consegue amar, tem algum problema, porque Deus é amor, tá? Eu não vou me aprofundar nesse texto, porque eu falo quase toda semana nele, né? O medo pressupõe castigo. 1 João 1,9, o apóstolo João diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar. É interessante isso, né? Porque Provérbios capítulo 6, verso 6, Provérbios 6, 6, diz que com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Vou repetir, porque vocês estão abrindo Bíblia, né? Mas aí eu já vou repetir na revista atualizada, que diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Então é amor e fidelidade o motivo da expiação da culpa. Medo pressupõe castigo. Castigo tem a ver com culpa. E 90% das pessoas que me procuram são massacradas pela culpa. E aí eu tenho 2 textos para terminar. Eu quero levar vocês para Hebreus capítulo 2, nos versos 17 a 18. Se quiser, você pode voltar lá no Instagram, no Facebook, você pode ir para o meu canal lá no YouTube, a mensagem vai estar gravada, você pode rever todos os textos. Hebreus 2, 17 a 18. O escritor de Hebreus diz assim: por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, semelhante a homens, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, derramamento de sangue pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Grife esse texto. Ele está falando que Jesus Cristo foi homem em todos os aspectos, e ele passou pelo que passamos, cumpriu a lei, derramou o sangue dele para nos purificar, e é por isso, porque ele passou, foi experimentado. O Isaías fala sobre o servo sofredor, e fala que esse servo sofredor é exatamente um homem de experiência, né? Estamos sendo tentados, o Senhor passou por isso, Ele pode nos ensinar. João capítulo 14, João capítulo 16, Jesus Cristo vai dizer que o Espírito Santo vai falar para a gente, vai lembrar a gente, vai ensinar a gente. Eu quero terminar em Colossenses capítulo 1, nos versos 18 a 23. Colossenses 1, 18 a 23. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, diz o apóstolo Paulo. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Preste atenção daqui por diante. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Deus reconciliou todas as coisas, tanto a humanidade como a natureza. A gente vai falar um pouquinho sobre essa natureza que sofre daqui a uns dias, né? Por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz
Deus nos pacificou através de Jesus Cristo, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, tá? Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados, firmes na fé, sem afastarem da esperança do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo continua, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Mas perceba, o Senhor, mediante a morte do corpo físico de Cristo, simplesmente nos purificou, nos tornou santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Pare de carregar culpa. Pare de ouvir líderes que dizem que você tem que ter a obrigação de fazer, porque senão você vai ser amaldiçoado. Pare com isso, de ter que ouvir pessoas lhe dando autorização. Enfim, quero concluir. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1. Mas para aqueles que estão em Cristo, os que estão em Cristo têm o Espírito de Cristo. Por isso o Senhor nos justificou e nos trouxe paz. Vamos orar? Deus, quero te adorar, Senhor, somente a Ti. Quero dizer o quanto te amamos e somente a Ti. Ídolo nenhum quero ter e somente a Ti, Senhor. Então a minha oração nesse momento é que o Teu Espírito, porque eu entendo que Ele é uma pessoa em mim, eu tabernaculei o Espírito Santo do Senhor e caminho com Ele para onde eu for. Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas. A igreja é cada um presente, andando e levando em si o Espírito de Deus. Se temos o Espírito, se é que temos. E a minha oração nesse momento é muito rápida, Senhor, para que nós nos conscientizemos disso e entendamos que a realidade gestada nas quatro paredes do templo geralmente não é a realidade vivida por cada um de nós. Ela passa a existir fora das quatro paredes e poucos de nós nos conhecemos fora. Queremos muito olhar para nós mesmos, numa espécie de síndrome narcisista. Nós queremos ser cada vez maiores, ganhar cada vez mais pessoas, estar cada vez mais perto do sucesso, vender cada vez mais. Nós queremos cada vez mais ter mais membros e nos projetarmos. E por isso nós não olhamos para o lado na mulher que apanha do marido, porque conheço muitas dentro das instituições assim, do filho que é maltratado pelo pai, do marido que é adúltero, da esposa que é adúltera, do líder de não sei que vive enterrado na pornografia, dos maus pensamentos, dos ministros evangélicos que simplesmente se dizem líderes e acham-se na verdade ou na vontade e na liberdade de abusarem espiritualmente das ovelhas confiadas por Deus a si. Nós não vemos nada disso, Senhor. Não vemos o irmão que passa fome, não vemos o irmão que sofre amargurado em sua casa, nós não vemos o irmão que simplesmente sofre ansiedade, depressão, nós não conseguimos ver. Porque o que nós queremos ver somos nós. Olhamos para os nossos umbigos e esquecemos de tanta gente sofrida. Achamos que o Senhor está no templo e continuamos chamando casa de Deus, sem esquecer
e somos sempre os melhores. E não entendemos que o Espírito de Deus, quando está em alguém, sempre olha para aquele que está sofrendo além, transcendendo. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares pensando nessas coisas, porque nós precisamos de transformação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, sempre resplandecendo, fazer o rosto dele sobre nós, nos dando a paz. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a você que nos assiste pela internet, que nos virá, e que o Senhor caminhe em nós, porque Ele é uma pessoa. Vão em paz, uma semana abençoada no Senhor.